Agora vamos ao horror, né? Horror. E olha, é impressionante, porque aí, para surpresa de ninguém, né? Pedro Guimarães acaba de ser demitido, para todos os efeitos, pediu demissão da presidência da Caixa. Por quê? O que foi que aconteceu? Vamos lá. É isso, ele apresentou uma carta agora no fim da tarde ao presidente Jair Bolsonaro. Pedro Guimarães, que estava sendo pressionado a deixar o cargo após uma série de denúncias de assédio sexual feitas por funcionárias do banco. Caso que foi revelado pelo portal Metrópolis, que conversou com 5 vítimas durante alguns meses. Segundo o site, o Ministério Público Federal abriu uma investigação que segue sob sigilo. As denúncias que começaram a surgir no fim do ano passado incluem toques íntimos não autorizados, abordagens muito inadequadas e convites incompatíveis à relação de trabalho. Segundo um desses relatos, o Pedro Guimarães, ele escolhia mulheres bonitas que eram convidadas para trabalhar em Brasília e para acompanhá-lo em viagens. Nessas viagens, ainda de acordo com as funcionárias, muitas eram chamadas para irem ao quarto do chefe, com uma suposta urgência para levar itens como carregadores de celular, sal de frutas e remédios. Aliados do presidente, a oposição e funcionários da Caixa pediram hoje, durante boa parte do dia, a saída de Pedro Guimarães. Ele que é muito próximo de Jair Bolsonaro, eles estavam inclusive ontem juntos, mesmo dia em que saiu essa reportagem do Metrópolis. No texto dessa carta, Reinaldo, entregue a Bolsonaro, Pedro Guimarães declarou que combateu o assédio dentro do banco e disse que foi colocado em uma situação cruel, injusta, desigual e que será corrigida na hora certa, com a força da verdade. Pedro Guimarães afirma ainda que sempre se empenhou no combate a toda forma de assédio e negou as acusações de assédio sexual denunciadas pelas funcionárias. Ele apontou, por fim, que a sua ascensão profissional não ocorreu em decorrência de troca de favores ou pagamento por qualquer vantagem. Os testemunhos são muito fortes. A investigação também. É preciso que se veja direito o que está acontecendo, porque essas mulheres precisariam ter uma razão para falar essas coisas. Lembrando, Pedro, né, ele fez uma carta falando do casamento, dos filhos. Claro, tudo é doloroso para a família, inclusive, né, Pedro? Agora, tem uma trajetória aí, né? Ganhou o apelido de Pedro Maluco. Foi demitido do Santander, onde consta havia comportamento inadequado, ainda que eventualmente possa ter saído por outros motivos. Foi demitido pelo, digamos, conjunto da obra do BTG Pactual, depois foi para o Banco Plural, ficou lá e aí dali foi para a Caixa, né? Não é um ingênuo no mundo político, pouca gente sabe, mas ele é genro do Léo Pinheiro, ex-presidente da OAS, né? Então conhece o mundo político e se juntou à candidatura do Bolsonaro no começo ali, aquela coisa contra a corrupção e todo mundo era corrupto e ninguém prestava e tal, né? Ainda hoje nós vamos ver, ele foi a um evento e aí tentou combater as informações falando do seu desempenho na Caixa. Veja bem, ainda que uma pessoa tenha um desempenho técnico exemplar, o desempenho técnico exemplar, em sendo, não dá a ninguém o direito de assediar as outras pessoas, nem moral, nem sexualmente. A competência não é critério para isso. Não livra ninguém disso. Eu sou competente, então, ou melhor, para ficar mais claro, a competência técnica, em sendo verdadeira, não dá a ninguém licença para esse tipo de comportamento. Os testemunhos são muito eloquentes. E o que é pior, agora começa assim, um monte de gente sabia. Então tem aqui, vamos lá, os nomes são fictícios, as pessoas não querem se identificar, mas isso tudo está lá com o Ministério Público. A Beatriz, vamos ler o que está em vermelho aí, o que disse a Beatriz no seu testemunho, vai lá, sobre o Pedro Guimarães.
Ela falou assim: Reinaldo, vai lá, toma um banho e vem aqui depois pra gente conversar sobre sua carreira. Não entendi. Na porta do quarto dele. Ele do lado de dentro do quarto e eu 1 metro pra fora. Falei assim: depois a gente conversa, presidente. Achei aquilo um absurdo. Não ia entrar no quarto dele. Fui para o meu quarto e entrei em pânico. Em outra ocasião, ao atender o chamado, a funcionária encontrou Pedro Guimarães de samba canção. Ele abriu a porta com um short, que parecia estava sem cueca nesse caso, e não estava decente, segundo ela. A sensação que tinha era que estava sem cueca. Muito ruim essa sensação, disse a Beatriz. A Ana, Bob, ele pediu que ela fosse ao quarto dele e levar um carregador de celular. E ela testemunha o quê, Bob? O que ela diz, a Ana? A Ana disse o seguinte: ele é hostil. Eu tenho pânico de ter que trabalhar com ele. Tenho medo da pessoa. Agora eu tento literalmente me esconder nas agendas. Agora quando eu viajo, eu coloco a cadeira na porta do quarto. Eu fico com medo de alguém bater. Aí a Thaís, né, que é outra funcionária, ela relatou, Bob, vai você mesmo, o seguinte, vai lá, em vermelho aí. A posição em que ele, o Pedro Guimarães, se coloca deixa as mulheres muito constrangidas. Se ele tem o poder, você tem que fazer. Tem que fazer o que ele mandar, independentemente do que seja. E aí a Thaís também, uma hora estava com a mão ocupada, ele pediu que ela guardasse um celular, um cartão, ele pediu que ela guardasse. Ela falou, presidente, eu estou com a mão ocupada. Aí ela conta que ele fez o seguinte. Ele veio com um cartão de acesso do quarto e o celular querendo que eu guardasse. Aí ela disse, presidente, minha mão está ocupada. E aí ele veio e enfiou o celular e o cartão no meu bolso e falou, eu vou botar aí na frente, hein? Fiquei meio assim, disse ela. É muito ruim, né? Porque é que essas mulheres, supõe-se que exercendo posições de confiança, porque essas mulheres viajavam com a direção da Caixa, com Pedro Guimarães, para vários locais do país, para encontrar agentes econômicos, vender produtos da Caixa, né? Encontrar prefeitos, enfim. Mulheres com posição, certamente, na Caixa. Por que é que elas inventariam essas coisas? E aí, quando se vai fazer o levantamento da história, as coisas se complicam. Porque, por exemplo, a Júlia do Ailib e a Andréa Sadi informam no G1, no blog da Júlia do Ailib, que havia um temor generalizado, não aconteceu, de que, por exemplo, e espero que seja mentira, que tudo se apure, mas está lá no blog delas, um dos vice-presidentes, o Celso Leonardo Barbosa, também teria um comportamento bastante inadequado com as servidoras, né, da Caixa, com as funcionárias da Caixa. E não estou dizendo que seja esse vice-presidente, que seja outro, mas tem uma outra história pavorosa aí, né? Outras denúncias, aí, Operação Abafa. O que é? Vamos lá. Uma funcionária da Caixa, ouvida pelo jornal Folha de São Paulo, também relatou que foi assediada por Pedro Guimarães. Ela afirma ter sido puxada pelo pescoço e ter ficado em choque. Depois desse episódio, ela disse o seguinte: aí, quando fui sair, ele me puxou pelo pescoço e disse, estou com muita vontade de você. Saí da sala, em choque e chorando. Depois, em outro momento, ele já passou a mão pela minha cintura e foi abaixando, mas saí antes que piorasse, relato dela à Folha de São Paulo. Funcionários da Caixa, ouvidos pelo jornal O Globo, relatam que as denúncias vão além do presidente do banco. Segundo o relato de 2 testemunhas que pediram para não serem identificadas, os casos de assédio sexual foram abafados pela instituição financeira e envolveram um vice-presidente que é investigado pelo Ministério Público Federal. Elas afirmam que durante uma viagem a trabalho, um vice-presidente da Caixa teria sugerido que uma funcionária trocasse de roupa e fosse para a piscina do hotel se encontrar com Pedro Guimarães. Chegando lá, segundo a testemunha, esse vice-presidente teria perguntado se a vítima gostaria de entrar para o círculo de confiança e teria dito ainda se ela quisesse transar, se ela gostaria de transar com ele, estaria tranquilo. Se ela quisesse transar com o presidente, seria tranquilo também. E se quisesse subir para o quarto do presidente e transar com os dois, também tudo bem,
porque confiança é isso. Essas teriam sido as palavras usadas por ele. Abalada com a situação, claro, a vítima procurou a vice-presidência de Pessoas para ser orientada. Chorando, ela relatou o episódio e disse que não sabia o que fazer. Pouco tempo depois, o caso foi levado ao conhecimento do vice-presidente de Pedro Guimarães, que teria oferecido um pedido de desculpas e uma promoção de cargo. Essa investida, inclusive, de oferecer a promoção, foi interpretada como uma forma de abafar esse escândalo. Olha, isso tem de ir às últimas consequências. Isso não tem nada a ver com o desempenho da Caixa.